Fala a verdade para mim, quem aqui já tentou apertar um parafuso com uma faca, levante a mão. Pode baixar. Você não sabia que faca não é a ferramenta adequada para apertar um parafuso? Provavelmente você sabia. Mas, na ausência de uma faca, certo? Ou na ausência de uma chave específica, você usou a faca. Na ausência de uma tesoura, você já tentou usar a faca. Quando nós nos predispomos a resolver problemas, nós buscamos as ferramentas que estão diante de nós. Mas nós sabemos que quanto mais eficiente for a ferramenta, mais eficaz. Provavelmente quando você tentou apertar o parafuso com a faca, o parafuso não ficou muito firme. Provavelmente você danificou um pouquinho a ponta da faca e pode até ter danificado, né, ali a cavidade do parafuso, criando talvez até uma dificuldade numa possível, né, oportunidade de novo ajuste, que uma ferramenta que fosse adequada não conseguisse encaixar naquele lugar, porque ele foi danificado por causa de uma ferramenta equivocada de alguém que tinha boa vontade. Hoje nós vemos pessoas, né, com boas vontades, é verdade, com boas intenções, mas causando problemas para o próprio Evangelho, levando uma palavra que não tem nada de vida, é apenas uma retórica. Hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade e resistência à palavra de Deus, porque antes de você chegar, chegou alguém, certo? Que não deixou uma boa impressão. Então é muito importante nós entendermos o que estamos fazendo e usarmos as ferramentas adequadas. Uma palavra de Deus que esteja muito além dos nossos lábios, mas que esteja no nosso estilo de vida. Uma conduta que nos põe como cristão em todos os lugares, quer na nossa família, quer nos nossos negócios, quer nos nossos ciclos de amizade, para quando as pessoas olharem para nós, elas terem o seguinte discurso: vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que se comporta de forma digna e coerente daquilo que fala. Esses dias um amigo meu me encontrou com um camarada bem avesso ao Evangelho, e ele disse: cara, tem 3 camaradas que eu amo ouvir, é o Tirulipa, o Tiririca e o Cláudio Duarte. Ele disse: mas como assim? Ele falou: rapaz, esse cara é muito legal, porque eu consigo ouvir Deus falar comigo através dele. E você pode achar que eu estou sendo contaminado. Aliás, tem gente que pensa que eu sou uma ameba. Eu fui pregar num congresso da maçonaria, pastor. O pessoal achou que eu virei maçom. Certo? Aí, eu fui falar num evento de humor. Acharam que eu perdi a fé. Aí, tirei a foto com os gays. Acharam que eu virei homossexual. Tirei umas fotos com político. Acharam que eu virei corrupto. Ou seja, eu não tenho nenhum poder de influência. Eu só sou influenciável. Certo? Ninguém sabe o que eu estou fazendo lá. Certo? Eu estou espionando, vendo o que está acontecendo, tentando fazer com que a luz chegue nesses ambientes. É assim que funciona. Certo? Mas ninguém é obrigado a entender o que você está fazendo. Então, se você não precisa da aprovação de certas pessoas, não se preocupe com a crítica delas. Não é elas que vão te aprovar, ou que, né, vai te aprovar. Então, meu propósito hoje é mostrar a você uma responsabilidade cuja qual nós estamos inseridos. E para isso você precisa entender o que é politicamente correto. Politicamente correto é aquela pessoa que quebra princípios para manter a sua imagem em qualquer tipo de ambiente. Pessoas equilibradas mantêm seus princípios em qualquer tipo de ambiente para a realização pessoal. Então você precisa entender quem você é. Se você é termômetro ou termostato. Termômetro, ele mede a temperatura do ambiente. Termostato diz a temperatura que o ambiente vai ficar depois que você chega. Eu sou desse tipo. Onde eu chego, eu tenho que determinar o ambiente. Estão falando palavrão, eu cheguei, acabou. Ou se continuar falando palavrão, dá licença, eu estou indo embora. Esse dia eu estava num lugar, foram falar mal de um amigo meu, que tem um montão de defeito, mas é meu amigo. Não é uma pessoa correta. Assim, né? É correto, mas tem muitas falhas. E aí quando começaram a falar mal dele, aí eu expliquei a pessoa. Falou: ó, deixa eu falar com você.
Ou você para de falar mal dele, ou eu vou ter que ir embora. Porque se ele descobrir que vocês falaram mal dele na minha presença, ele vai me perguntar como é que vocês ficaram tão confortáveis de falar mal dele na minha presença. Aí eu perdi o amigo. E fique tranquilo, que quando alguém for falar mal de vocês, eu vou fazer a mesma coisa. Sabe o que eles fizeram? Parar de falar mal. Porque é você que determina a regra do jogo. Você tem a seu favor a coisa mais poderosa, o Espírito Santo de Deus. Ele é a força máxima, você está com Deus. Você chegou, Deus está contigo. Há um tempo atrás eu fui pegar um voo, mas saí cedo, mas o tranca-rua estava solto. Peguei um engarrafamento desgramado, cheguei atrasado. Agora tem um negócio que antigamente você chegava 1 hora antes do voo, fazia check-in tranquilo. Aí, agora tem que chegar mais cedo, aquela coisa toda, estava naquela transição. Aí eu cheguei no balcão e falei com a garotinha, faz aí o meu check-in. Ela falou, fechou. Eu falei, fechou nada, garotinha. Me bota nesse voo aí, o bicho nem saiu ainda. Ela falou, fechou, moço, o senhor não está entendendo. O sistema fechou. Eu não posso fazer mais. O senhor perdeu o voo. Eu falei, garotinha, eu tenho que ir. Eu estava indo para um lugar desse do Brasil, aquele lugar que foi feito no 6º dia. No finalzinho, não vou falar para não ofender os moradores. Certo? Certo? Aí eu falei, pelo amor de Deus, me bota que eu tenho que pregar lá hoje, eu sou pastor. E a menina... Então vai pela fé. Ela não falou, lógico, era uma funcionária, certo? Mas quando ela começou a me irritar, porque a gente é crente, mas também fica irritado, certo? Pelo menos eu. Aí eu virei as costas e fui falar com a chefia. Falei, Senhor, nessa viagem o senhor vai sozinho. Que a garotinha falou que eu não vou não. Tem outro voo não, poxa, me coloca nesse aí, poxa. Vamos lá. Aí eu tô orando, a menina não devia estar entendendo nada. Quando eu olho de volta pro balcão, chegou uma outra garotinha e ela fez assim, ó. Pastor Cláudio, eu amo o senhor. Eu falei, garotinha, eu ainda não gosto de tu, mas se tu me botar nesse voo, a recíproca vai ser verdadeira. Aí, ela falou com a outra menina que ficou de carinha feia, mas não precisava da aprovação dela. Você ficou irritadérrima. E na cabeça dela eu deveria ter ido embora. Certo? Aí a garotinha digitou uma senha, que ela era uma supervisora, falou, o senhor tem bagagem? Eu falei, tem não, é só isso aqui mesmo. Pobre tem pouca coisa para carregar. Não é? Pobre é aquele tipo de gente que não tem nada, vem a enchente, ele perde tudo. Já notou? É mais ou menos assim. Aí eu falei, só tem isso aqui, minha filha. Certo? É a roupa do ano. E aí ela falou, então pastor, corre. Eu peguei aquele bilhetinho, mas antes de correr, eu falei, Senhor, o senhor não é mole não, hein? Vou falar uma coisa, nós vamos junto para esse evento. Certo? Você é sua companhia. Porque o senhor ia sozinho. Então nós temos a nosso favor, ok, o maior poder do universo. Nós temos ao nosso lado Deus. Então você precisa aprender a se posicionar. Se você vai ganhar ou se você vai perder, isso não é nem muito importante. O importante é que você entenda que você está defendendo aquilo que você acredita. E é isso que eu quero compartilhar com você. Para uma sociedade funcionar redondinha, perfeita, nós temos algumas instituições que precisam ser observadas. E a primeira delas é a que eu vou me concentrar hoje para falar: família. A família é a base de tudo, é ela que forma o cidadão, ok? A academia vai formar o médico, vai formar o advogado, vai formar o militar. A academia, a escola, ela vai, dar uma formação. Mas os princípios, quem coloca é a família. Então você olha a família, por que família é tão perseguida pelo mal? Porque, certo? Ela é a base da formação. É o primeiro relacionamento interpessoal que te ensina a falar, que te ensina a sorrir, que estabelece seus costumes, seus hábitos. Tudo vem da família. Quem aqui já foi ou nunca foi na China? Levanta a mão. Isso. O restante foi. Pela fé. Eu perguntei o contrário. Podia ter perguntado. Não é isso que eu queria saber. Só para me saber quem é que tem ânimo para levantar a mão. Porque aí eu não peço mais. Já vi que vocês aqui não gostam. Aliás, estão aqui desde terça-feira. Isso aqui está quase certo? Um estado de sítio. Mas entenda bem, você nunca foi à China, mas se você pegasse seu filho recém-nascido e mandar para lá, é só uma questão de tempo até ele estar falando mandarim. Mas você não fala.
seu DNA está nele, é verdade. Mas seu DNA não dá a ele o idioma que ele vai falar, porque ele depende das pessoas que estiverem próximas sobre ele. Família é isso. Se deformar essa matriz, nós podemos deformar tudo. Segunda instituição, altamente relevante para que uma sociedade funcione, sistema de ensino, que erroneamente alguns chamam de sistema de educação. Ministério da Educação. Ministério não é da Educação. Ministério da Educação é a casa. É obrigação sua pegar esses filhos seus e falar para esse menino, senta. Ah, pastor, ele não fica. Mas nós ficava. Não tinha videogame, não tinha nada, ficava. E não vai comer nada. E se dormisse, o Satanás está sentando nas suas pálpebras. Assistiu o culto assim, ó. O diabo sentava aqui em cima. Parecia um filme de terror. Certo? Então nós temos nosso sistema de ensino altamente comprometido e influenciado, né? Há 2 anos atrás, aproximadamente 3, eu estive aqui em Brasília e tive acesso ao todo o material didático, principalmente do ensino de base do Brasil inteiro. Milhões e milhões, e por que não dizer, talvez até perto dos bilhões de material didático a ser distribuído para o nosso país. Uma situação monstruosa. Monstruosa é a ideia do material didático de ensino. Por quê? Porque essa é uma das instituições mais poderosas ao lado da família para determinar valores e princípios, ok? Para fazer com que pessoas se estabeleçam, aprendam a desenvolver, né, o seu raciocínio. Você pode ver, hoje quando a gente fala, quem aqui estudou tabuada? 2 vezes 2? Isso. Olha que beleza. Tabuada vinha no lápis, lembra? Não vinha no lápis? Vinha na borracha, vinha no livrinho, vinha ou não vinha? Todo canto tinha caderno de caligrafia. Isso. Olha que beleza. Pastor, isso era a maior palhaçada do mundo. Não era. Era um exercício para fazer a mente funcionar. Era um treinamento mental. Você pega hoje gente de 70 anos aí, você pergunta, 7 vezes 6. Ele fala. Você pega um garoto aí de 10 anos, 3 vezes 3. Ó, tá falando aqui que é nobre, não tenho certeza não, mas... Sistema de ensino, ok? Nós temos a terceira instituição, igreja. Aquela que vai ensinar as pessoas a se relacionar com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Altamente atacada pelo mal, certo? Estruturas tentando, é só olhar, já tem nações que baniram a igreja de seu território, e veja como elas estão. Essa é a grande verdade. Olha como é o estilo de vida das pessoas que não gostam de família, que corromperam o seu sistema de ensino e que tem uma estrutura contra a família. Aliás, diga-se de passagem, eu só estou fazendo uma introdução, já eu entro no contexto de família, mas não posso sair daqui sem falar com você. Há um alinhamento entre o nosso pensamento. Quem aqui tem o sonho de mandar seu filho estudar na Venezuela? Você gostaria de morar em Cuba ou nos Estados Unidos? Na Rússia ou no Canadá? Nos Emirados Árabes ou no Reino Unido? Então, filho, eu sou da seguinte tese: vamos juntar um dinheiro para nós comprar umas passagens para quem gosta disso e ir para Cuba, Venezuela. Vamos mandar eles. Porque tem alguma coisa de errado nesse negócio, certo? Então preste atenção, a igreja é altamente perseguida. Lá no Rio de Janeiro nós já temos leis, apresentado por um indivíduo que eu não vou citar não para não dar popularidade. Mas se você for evangelizar alguém na rua e ele se sentir constrangido, ele pode te denunciar e você é multado primeiro e preso depois. Se você falar, ó, Jesus te ama. Eu não sei nem se eu falaria isso. No atual nível de ameaça, eu estou falando o diabo que te carregue. Pelo menos não é evangelismo, é só uma sentença. Porque eu acho que isso não constrange, né? Ah, pro inferno, miserável. Está me evangelizando? Eu não. A Bíblia diz o contrário. Você sabe mais de Bíblia do que eu. Eu acho que é uma forma contrária. Por isso a igreja, por isso o sistema de ensino, por isso a família é tão perseguida. Quarta instituição, sistema de segurança. Certo?
Se funcionar direito, para quê? Para aquelas pessoas que foram mal treinadas no seu lar, que foram mal treinadas no sistema de ensino, que não receberam valores da igreja, sejam presas e limitadas, porque tem dificuldade de viver com gente de bem. Se funcionasse, estaria bom. Mas vocês sabem como é que anda o sistema de ensino. Eu sou carioca, entendeu? Tem bairro no Rio que nem passarinho está voando mais. Mudou a rota. Estão roubando o carro, você andando 120. De repente você olha, cadê o carro? Está a pé. Nós estamos roubando delegacia. Eu tenho critério sobre armas, mas eu acho interessante. Porque olha só, dizem que o ladrão rouba para comprar droga. É ou não é? Mas para que ter dois trabalhos? Por que não vai lá roubar a droga? Porque lá, ó, e na nossa casa, pastor, o senhor é doido. Comungo com o seu pensamento. Saúde. Pensa numa instituição de saúde que funcione direitinho. Certo? Hoje você vê essas filas. Precisa fazer uma cirurgia. Hoje o nosso sistema de saúde é dificílimo, sim ou não? Sim, a gente faz um plano de saúde legal. E até para você marcar um exame 6 meses depois. Ou logo depois da sua morte, 3 dias. Sua tomografia está liberada. Aí faz na sua mãe agora, é na verdade. Que em mim não vai rolar mais, que eu já morri. Agora você sabe o que é pior que isso? Família, ensino, igreja, segurança e saúde. É que tem uma estrutura que é capaz de governar tudo isso. O sistema político. Ele pode criar as leis para a família, as leis do sistema de ensino, certo? Ele pode dizer o que nós devemos e não devemos falar na igreja. Ele pode fazer o sistema de segurança funcionar. Ele pode fazer o sistema de saúde funcionar, sim ou não? Então, por isso, de todas essas instituições, a política é a mais atacada pelo mal. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar por essa turma. Que nós temos que clamar aos céus por essa turma. Ah, mas o coração deles, mas o Deus que nós servimos transforma em coração de pedra em coração de carne. Por muito tempo nos limitaram a não falarmos desse assunto. E eu não gosto, se tem uma coisa que eu detesto, é ambiente manipulador. Eu gosto de gente que pensa, que raciocina, que reage. Há um tempo atrás vocês vão até fazer alguma associação, eu nem vou gostar muito, mas eu vou falar. Numa igreja, tinha um homem que era obreiro e era careca. E aí então ele comprou uma peruca. Qualquer associação é algo, né? E ele comprou uma peruca. E uma igreja muito ortodoxa, os obreiros fizeram uma reunião, chamaram o pastor e falaram: pastor, o irmão Antônio comprou a peruca. E a vaidade está entrando na igreja. Ou manda o irmão Antônio arrancar a peruca. Ou já as mulheres estão chegando de brinco, maquiado, saia curta. Isso. E aí o Satanás entrou na igreja. Chamaram o irmão Antônio e disse: irmão Antônio, arranca essa peruca. O irmão Antônio falou: rapaz, eu fiquei tão bem, fiquei jovem, até as meninas estão olhando para mim, eu estou precisando casar. Mas é vaidade, irmão Antônio. Se Deus quisesse que o senhor tivesse cabelo, o seu cabelo não tinha caído. Beleza, aquela pressão no irmão Antônio, de repente, esqueceram um pouco, mas uns meses depois teve uma reunião, onde o irmão Antônio estava presente, depois de tratar de todos os assuntos. Um presbítero levantou a mão e falou assim: ó, hoje nós vamos tratar do problema do irmão Antônio. O que é que, ó, irmão Antônio, ou o senhor tira a peruca, ou o senhor perde a comunhão. Vai perder o cargo, porque isso é um absurdo. O irmão Antônio falou: vou falar uma coisa com vocês, eu não vou perder minha comunhão com Deus não, eu vou tirar a minha peruca. É contra gosto, mas eu vou tirar. Mas eu vou falar uma coisa com vocês, eu só vou arrancar minha peruca depois que vocês tirarem a dentadura de vocês. Porque se Deus quisesse que você tivesse dente, seus dentes não teriam caído. Aí o pastor deu uma pancada forte em cima da mesa e disse: irmão Antônio, continua com a sua peruca. Porque meus dentes ficam aqui dentro. Então nosso propósito não é manipular você, é criar em você uma fonte de raciocínio. É só isso. Então eu vou falar para você, a política é a coisa mais importante, porque ela tem poder para tudo. Eu respeito se você é à esquerda, de direita, se você não é nada. Eu só queria que você raciocinasse. Porque às vezes eu fico olhando a jumenta de Balaão, eu não sei quem é o jumento. Sabe? Eu acho que aquela jumenta devia estar montada no Balaão. Porque o jumento nessa história é ele.
Certo? Então nós só queremos abrir seus olhos. Ninguém quer te ofender. O pastor está me chamando de jumento? Claro que não. Estou falando só para você abrir seus olhos e enxergar as coisas, para você fazer direitinho. Posso ouvir um amém da igreja? Então, uma coisa eu vou falar. Aconteça o que acontecer, a igreja sobrevive. Porque o dono dela, o grande problema é que nós podemos ver nossa família sofrer. Esses dias eu fiz uma pergunta que me deu um problema tão grande nesse Brasil. Vocês não sabem a pressão que eu enfrento por causa da minha rede social. Fui considerado inimigo número 1 no ambiente gospel, como influenciador do mal. Isso, sou quase a besta do Apocalipse. Ou o anticristo. Mas eu defendo meu direito do meu jeito, maluco. No meu jeito, para mim não tem, sabe? É a minha maneira de ser. Então, por favor, dá uma olhadinha, certo? Ah, pastor, o Bolsonaro é meu amigo particular. Ele é o melhor que nós temos? É claro que não. É meu camarada, gente boa pra caramba. Os valores dele são maneiros. Os de família são meio bagunçados, mas pelo menos defende os nossos. Acho que aprendeu com o que fez de errado. Isso, tem hora que eu acho que ele deveria ser mudo. Falasse por libra. Você está entendendo? Não estou falando de ninguém que é perfeito, mas eu estou falando de gente que está mais perto dos nossos valores. Entendeu? Que eu vou lá, olho, me ouve, eu oro, converso, mas eu sei que ele não é o melhor. Ele é o príncipe. Aliás, vou fazer uma coisa para você. Estão gravando? Agora eu já perdi a amizade mesmo, vou falar. Para mim, um presidente perfeito seria um Bolsonaro misturado com Fernando Henrique. Um diplomata, aquela voz macia do Fernando Henrique, altamente erudito, mas um cara posicionado, certo? Ali, firme. Então não dá para ter tudo, pelo menos no presente momento. Então ele é o melhor que nós temos no momento. Uma hora as coisas melhoram. É só isso. Então ninguém está falando de perfeição, certo? E eu posso criticá-lo porque critico ele assim, até perto dele, certo? Porque é assim, eu defendo meus direitos, meu posicionamento. Então vamos voltar para a Bíblia aqui, que agora acabou, saía com o Lucinho. E o Nicolas também. Eu falo das coisas mais difíceis. Casamento. Um nível hard. Eu vou para um negócio mais profundo, aquelas coisas de, sabe, prisão perpétua. Aqueles troços que não tem rota de fuga, nem saída de emergência. Aquelas coisas que você casa para fazer uns troços que depois não faz. Eu vou para esse nível, ok? Esse nível raso eu deixo com a turma. Pois é, gente, casamento, família, coisa extraordinária. Meu pai casou 8 vezes, eu vivi em 5 famílias diferentes. A última coisa que Deus deveria ter me dado é um ministério de família, mas Ele me deu, me colocou nessas casas para eu me tornar um observador, porque criança sempre observou tudo. Tudo! Criança é igual a gente da CIA, você está conversando, eles estão brincando, mas estão assim, ó. Eles sabem tudo, só não fala. Hoje até que o game atrapalhou um pouco a atenção deles, certo? Mas na nossa época, nós não podíamos falar, porque senão arrebentava nós. Hoje uma criança vê o pai mentir, o que ela fala? Mentira do senhor. Você via seu pai mentir, você falava o quê? Nada, você saía de perto. Porque vai que a informação vaza depois, você era um da testemunha. Foi você que falou, pronto. Estava usando a dentadura. Não, não é? É assim que funciona. Então, família. Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Solteiro. Isso. Case-se. Case-se, não agora. Depois que você se divertir bastante, seja feliz. Quando cansar, vem sofrer com a gente. Não é verdade? É a hora de tomar esse passo. Ok? Bom, nós temos 3 máximas na vida de um ser humano que tem que ser observada de perto. Primeira, onde eu vou passar a minha eternidade. Não tem nada mais importante do que isso. A vida aqui é passageira, já já você está morrendo. Esse dia a senhora era uma garotinha, olha para a senhora hoje. Acabada, destruída, os peitos eram tudo assim, hoje os dois estão marcando 6,5, ou um bom sutiã, ou vai passar vergonha. O senhor, esse dia desse, barriga de tanquinho, hoje o que tem aí? Um morro. Tem mulher que vai fazer amor com o marido, não é amor, é pilates. Não é verdade? Então a vida é muito rápida, ela é muito passageira, ela é muito dinâmica. É assim que funciona. Entendeu? Então a preocupação maior é o reino de Deus. A Bíblia já começa falando isso. No princípio cria Deus céus e
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Isso, acumule tesouro onde o ladrão, a traça e o ferrugem não pode atingir. Céus vem primeiro. A coisa mais importante é a eternidade. E ela só se alcança com Jesus. Segunda, coisa mais importante. Primeiro, os céus vêm. Segunda, qual a sua missão? O que você veio fazer aqui na terra? Missão tem a ver com identidade. Quanto mais rápido você descobre o que você veio fazer, mais rápido você descobre quem você é. O grande problema é que hoje as pessoas estão tão indecisas porque tem tanta coisa para você ser. Você liga uma televisão que tem 180 canais, 300 canais. Tem nada para me assistir. Você acredita que nós assistimos sem reclamar 4? Lembra disso? Deram tanta opção que ninguém sabe mais o que é. Hoje, mais importante que a sua métrica é a métrica dos outros. Tem gente que não sabe sua missão porque está de olho no que o outro está fazendo. Estou aqui ganhando 50 mil por mês, mas aquele miserável está ganhando 70. É a métrica do outro. Pare de querer viver a vida dos outros e descubra a sua. A sua é sua, isso é maturidade. Parece que você é aquela bruxinha da Branca de Neve. Espelhinho, espelho, espelho meu. Existe alguém mais magra do que eu? Oi, Cinderela, mano. Infeliz. Sim, hoje o pessoal está sofrendo porque olha para o lado. A grama do vizinho é mais verde que a sua. Não, a grama mais verde é aquela que recebe mais cuidado. Cuide da sua que ela fica verde. Pare de prestar atenção na vida dos outros e preste atenção na sua. Use suas forças para fazer as coisas acontecer na sua vida, na sua casa, no seu casamento. E terceiro, e é sobre isso que eu vou falar, com quem você vai casar. Vida eterna, missão e casamento. O que é casamento? Primeiro eu preciso te explicar, solteiro. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Preste atenção, porque se você sair daqui e se lascar, você vai pular no buraco porque quer. Ok? Primeira coisa, o que é casamento? É uma instituição criada por Deus para unir duas pessoas para sempre. Você sabe o que é para sempre? É tempo pra caramba. Dia 11 de janeiro desse ano que iniciamos, eu fiz 30 anos de casado com minha mulher. E a bicha não morreu ainda. Nem eu sabia que ela era tão saudável. Graças a Deus que meu casamento é bom. Porque se não fosse, não era casamento, era a saga do Cláudio. Certo? Então você tem que saber que casamento une duas pessoas de forma vitalícia. Outra coisa que você precisa saber. Se você casou, você pode divorciar pelo que você quiser. Ela cozinha mal, divorcia. A mãe dela é chata, divorcia. Certo? Ah, engordou, divorcia. Ele perdeu o cabelo, divorcia. Você só precisa saber qual é o motivo do divórcio que te dá direito de casar de novo. Porque olha só, gente que vai atravessar a rua com quem já foi atropelado. Atravessa aqui não, perigoso. Vão lá para o semáforo. Vão atravessar? Espera o sinal fechar. O sinal fechou, espera todo mundo parar. Porque tem gente que avança. Porque quem foi atropelado quer ser atropelado de novo? Vai jantar com quem infartou. Vai. Essa Coca-Cola, um copo, tem 2 colheres de açúcar. Essa gordura da picanha acumula nas suas coronárias. Maluco, só vim comer. Que ambiente de terrorismo é esse? Certo? Porque quem infartou quer infartar de novo, mas quem divorciou quer casar de novo. E pior, a longo prazo descobre que era melhor ter ficado onde estava. Estou falando para você que eu aconselho gente. A maioria dos casais que se casaram de novo, depois de 10, 15 anos no novo relacionamento, mesmo que ele seja bom, essas pessoas me dizem, pastor, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, meu primeiro casamento não tinha acabado. É verdade ou não é? É, mas tem gente que troca até para o pior. Que diga-se Fábio Júnior. Ainda que não estou aqui fazendo fofoca. É ou não é verdade? Olhe bem. Então se você vai casar, solteiro, levanta a mão de novo, eu preciso falar com você um pouco. Diretrizes, ferramentas. Você arrumar uma pessoa. Primeiro, se você achar alguém perfeito, deixa ela em paz. Não estrague a vida dessa pessoa, ok? Casando-se com ela, que você vai desgraçar a vida dela, porque você não é perfeito. Então não existe pessoa perfeita. Não existe pessoa certa. Você pega a pessoa errada. Errada mesmo. Mas com os erros que dá para dar um acerto. E você então vai aparando as arestas.
Aí você vai para 5 anos de casamento, 10 anos de casamento, 20 anos de casamento, 30 anos de casamento, 50 anos. Quem tem mais de 40 anos de casamento aqui, levanta a mão. Tem gente aí com mais de 40? Lá atrás? Aí, lá atrás, mais de 40, mano. Aqui também, Deus abençoe. Olha só. Já deu para notar que o assunto perpétuo é verdadeiro. Outra coisa, pastor, queria me casar com uma pessoa rica. Não se preocupe o quanto essa pessoa tem, se preocupe qual é a capacidade que ela tem de compartilhar o que tem. Se ela é rica não é importante, o que ela está disposta a dividir contigo. Compartilhamento. Terceiro, veja que os seus hormônios falam da pessoa. Tem que casar com alguém que os seus hormônios ficam doidos. Entendeu? Você é solteira, menina, namora um rapaz, você tem que ver o menino se banar. Senhor, tem que casar logo, eu estou vendo esse menino em cima de mim, meu Deus. Isso é demônio? Não, isso é hormônio. Isso é altamente saudável. Você tem que olhar para sua namorada e falar assim, maluca, vou rasgar você no meio. Ele casa, não rasga nem na beiradinha, né, mamãe? Pelo menos ameaçou, já está bom. Outra coisa você tem que saber, não se preocupe com virtudes. Procure descobrir os defeitos. Conviver com virtude é mole. Descubra se a pessoa que você vai casar tem defeito que você não tolera. Se não tiver, sai fora. Descubra defeitos que você tolera. Entendeu? Como é que eu descubro isso, pastor? Vai na casa dessa pessoa, conversa com as pessoas mais idosas e deixa escapar informações preciosas. Faz uma investigação, pesquisa de campo. Ô vovó, tudo bom? Estou namorando, sou netinho. Ô minha filha, boa coisa você está fazendo. Ô menino bom, rapaz, menino educado, sabe? Coração extraordinário. Gosta de trabalhar não, mas menino bom. Pronto, já sabe que você vai casar com o discípulo do Batman. Menino morcego. Não tem problema nenhum, trabalha para sustentar ele. Mundo moderno, sabe? É assim. Ô fulano, você já namorou o Eduardo? O namoro terminou por quê? Ah, menino, uma vez ele ficou nervoso, me deu um soco. Ah, ele bate. Se eu fosse você, não casava com ele não, hein? Ele me bateu. Mas você fala assim, nada, deixa comigo, luto MMA. Você tem que dar uma pesquisada antes de casar. Outra coisa, ninguém precisa começar a vida com a mesma estrutura do lar que você saiu. Isso é imaturidade. Você sai de um lar de alguém que é casado 20, 30, 40 anos, que construiu toda uma estrutura econômica, e agora você está saindo daquele lar para montar uma nova célula, uma nova família. Então é inevitável que você comece as coisas com poucos recursos. Isso é extraordinário. Com poucos móveis, com um carro muitas vezes popular, com coisas que onde você estava anteriormente poderia oferecer para você um status quo muito maior. E é muito legal você ver pessoas que entendem isso, sabe? Esse começo vagaroso. Evite morar com parente. Quem aqui já morou sabe. Se a situação for precária, é horrorosa. Você quer discutir morando na casa dos outros, tem que falar, infeliz. Aí a mãe dela fala, o que foi, meu filho? Nada não. Nada não, sogrinha. Beleza. Você quer fazer amor, como é que faz? Morando na casa dos outros. Às vezes o quarto não é uma suíte. Tem que ir hora, não pode ter sonoplastia. Se tiver barulho, vai acordar os outros? Aí tem que fazer assim. Está fazendo amor ou roubando um banco? É gente, não ri não, que é sério. Quem já viveu isso aqui, levanta a mão por gentileza. Ai, tá vendo? Tem gente que não levantou porque tem vergonha dessa época, eu não. Então, pastor, deixa eu migrar agora para não me deter só nos casados. Presta atenção, não só nos solteiros, casados, ok? Deixa eu usar um texto bíblico, né? Não li um texto bíblico, vamos cumprir um padrão, um protocolo.
Lucas 1, 26, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Mateus 1, 19, então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Preste atenção. José e Maria, um dos casais mais exemplares que eu já pude ter acesso. Uma jovem, é verdade, uma jovem altamente madura, porque maturidade não tem a ver com idade. Ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. No meu gabinete, onde eu aconselho casais, eu tenho um baleiro. Baleiro, aquele negócio de bala que a gente gira assim, ó. Bala, chiclete, meus netinhos vão lá, meu netinho, pirulito. E os pirulitos são destinados a casais, que chegam lá e me contam que vão separar por coisa tão banal, mas tão banal. Pastor, se eu podia dar um conselho para a gente? Eu falei, não tenho, eu tenho aqui pirulito. Pega esse de morango aqui, vai embora para casa chupando, você chupa esse de uva e depois o problema vai resolver. Maturidade. Pessoas para se casar têm que ter maturidade. Primeiro porque a vida tem algo extraordinário, aproximar gente diferente, que traga para você aquilo que você não tem. É essa a magia dos relacionamentos. Por isso que um proativo se casa com lerdo. Isso dá uma confusão. A mulher proativa fala assim, vambora, vambora, bora! Oh! E o marido fala, calma, o mundo vai acabar hoje não. A mulher fala, já acabou ontem, infeliz, ontem. E você não acorda. O que a vida está falando para o lerdo? Acelera. Movimenta-se. E o que a vida está falando para o proativo? Diminua, você vai infartar. Traga aí aqui, equilíbrio. Sabe o que a vida faz? Casa dominante com paciente. O que dominante gosta? Resultado. Isso, controle. E o que o paciente quer? Barranco. Encostar. Aí eles vão jantar, o paciente com o dominante. A comida está ruim? O paciente fala, nossa, a comida não está boa não. Nossa, acho que não vou comer isso não. O dominante fala, não está boa mesmo não. Ô garçom! O paciente fala, pelo amor de Deus, não grita não, não grita não. Fica quieto, não faz isso não. Tu não faz assim o quê? Eu quero é outra comida agora, que isso aqui não vou pagar não. Não, eu pago, fala baixo. Pelo amor de Deus, vambora. Pedir a fome. Não é questão de dinheiro. Porque casa com um analítico e chama ele para jantar. Analítico para comer. Você tem que avisar 3 dias antes qual vai ser o restaurante. Manda o QR Code lá, o cardápio para ele ver. Porque senão você senta na mesa com o analítico, você pediu sua comida, você comeu, você bebeu, você se divertiu, e ele ainda está pensando que prato ele vai. Aí é o Satanás. Não, é a vida aproximando gente diferente, maturidade. O anjo chegou para Maria e falou, Maria, você vai ficar grávida. Maria falou, seu anjo, de onde o senhor vem, o senhor não sabe como isso funciona. Deixa eu explicar ao senhor. Filho tem que ter sexo e eu sou virgem. O anjo falou, você que não sabe de onde eu venho, porque de onde eu venho tem gente que tem poder para tudo. E Deus falou que você vai ficar grávida, e você vai ficar grávida, se você saber que você vai ficar grávida, sua prima Isabel está grávida do 6º mês, lá nas montanhas. Maria falou, então eu estou dentro. Não sei quem vai falar com o Zé, que eu estou grávida, mas beleza. Vamos lá, seu anjo. O anjo foi embora, Maria pegou as roupinhas dela e foi para a montanha, para verificar o que o anjo falou. Maria foi ver se o anjo estava falando verdade. Não, isso é falta de fé, não, isso é esclarecimento de gente madura. Entendeu? Que antes de tomar decisões, certo? Vai lá averiguar. É maturidade o que tinha esse casal. José é maduro o suficiente, está achando que foi traído, é verdade. Reúne suas forças para dominar, para trazer autocontrole no ápice de sua dor, de sentimento de traição. E ele consegue dormir em meio àquele turbilhão. Tem coisa no seu casamento, casado, que uma noite de sono resolve. Eu, às vezes, lá na minha casa, eu adio briga para a parte da manhã. Eu falei, vamos brigar amanhã de manhã, beleza? Amanhã de manhã, agora não dá não, beleza? Não! Botar a coberta aqui.
Isso. Território palestino. Gaza. Fica aí. Eu fico aqui, eu durmo. No dia seguinte eu olho para ela e falo, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa. Para que eu estava brigando com esse monumento? Aí eu vou lá e eu falo para ela assim, bom dia, meu amor. E ela fala, Aí eu falo, monstro demora mais para acalmar. Eu não... Somos diferentes, e é isso que é maneiro. Minha esposa não me trouxe o que me sobra, ela me trouxe o que me faltava. É só isso. E ela me trouxe muitas coisas boas que me faltavam e muitas coisas ruins que eu não queria ter. É assim que funciona. Mas o que pode nos ajudar muito? Comunicação. Fala comigo, é conversando que a gente se desentende. Pensa num troço difícil. É conversar com o cônjuge. Parece que a gente fala língua estranha. Tem algumas regrinhas para conversa, para você que gosta de... Primeiro, nunca converse quando você estiver nervoso. Ficou nervoso, cala sua boca, porque você respira menos, seu cérebro recebe menos oxigênio e você não coordena o que tu pensa e o que tu fala. Por isso que uma mulher nervosa, o marido dela fala assim para ela, fala baixo. Fala baixo. E ela fala, não estou gritando. A hora que eu ficar nervosa, você vai ver. Ele fala, eu vou matar ela aqui agora, porque essa praga está gritando. Ela está gritando sim ou não? Sim ou não? Mas ela sabe que está gritando? Porque ela está nervosa. Seu marido fica nervoso, fala um montão de coisa que a senhora machuca a senhora. Aí a confusão acaba, aí a senhora faz assim. Eu queria saber, por que você falou aquilo comigo? Ele fala, eu não falei nada disso, rapaz. Você está ficando louca. Ele falou, não falou? Só que ele lembra que falou, porque quando falou estava nervoso. Comunicação. Ironia, tem gente que é expert. Mamãe vai vir aqui, sério? Nossa, o Butantã vai ficar desguarnecido. Quem aqui no auge de uma briga já não viu mulher mexe para fazer isso? Encerrar assunto. Chega, não quer falar mais. Agora não vai falar nada não, né? Agora vai ficar quietinha. Não resolve. Aí ela fala algo que é extraordinário. Você está certo. Não. Você está certo, errado aqui sou eu. Quando alguém fala no tom, nesse tom com você, numa discussão, não é de você um misto de sentimento de Jason, Fred Krueger, o maníaco do parque, o massacre da Serra Elétrica, porque ninguém tolera isso. Comunicação. Você tem que aprender a se comunicar. Certo? É isso. Quando eu vejo Maria e José resolvendo problemas, são muitos problemas que eles resolvem. E resolve sempre juntos. Maturidade. Comunicação é algo extraordinário. Você só precisa saber 3 coisinhas e eu encerro. O que mais causa... vem aqui falar. É a 7ª vez que eu estou falando. Eu estou pregando tanto que eu cheguei em casa esses dias, pastor. Minha mulher falou comigo. Eu falei com ela, a paz do Senhor, filho. Ela falou, Cláudio, você está em casa. Eu falei, então eu vou só catar um hino para acabar o culto, não é verdade? Tem uma coisa que atrapalha, é o tal do conflito de interesse. Repita comigo, conflito de interesse. Isso dá uma briga danada. Por quê? Porque numa casa, todo mundo tem seus interesses. O menino tem o interesse de ficar lá, ó. Vai fazer alguma coisa ali, depois. Agora, depois. Agora, depois. Você fala, depois de quem, filho? Desliga isso. Depois de quê? De Jesus voltar? Certo? Por quê? Porque é interessante. Certo? Aí o marido tem os interesses dele, a mulher tem os interesses dela. Se a sogra morar, precisa de combustível para a vassoura, tem os interesses dela. Não é verdade? E é uma maravilha. Esse dia o cara perguntou, o cara está lavando louça e a mulher perguntou para ele, amor, você está satisfeito de mamãe estar morando com a gente? Ele falou, claro. E ela disse, você viu mamãe? Ele falou, está lá no quintal. E ela disse, mas eu vim de lá agora e não vi mamãe. O marido falou, você cavou? Se você não cavou, vai ser ruim de achar sua mãe. Certo? Conflito de interesse. Ok? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque é importantíssimo. Pastorzinho, pastorzão, vou passar uns 10 minutinhos que exagerou ali para mim, tá bom?
Não é 50 minutos não, tira isso daí. Engraçadinho. 50 minutos, chego lá sem voz. Falar pra minha mulher, te amo. Ela fala, te amo. Ela fala, já tem outro que está falando mais alto. Deixa eu voltar para casa. Escute só. Numa casa, todo mundo tem que ter seus interesses. Interesses fazem com que o indivíduo se sinta parte. Se sinta pertencente. Todo mundo tem. Seu filho, por menor que seja, ele tem que entender que em alguns momentos o interesse dele tem que ser atendido. Seja de um game, seja de um doce, seja de um filme, seja de um cinema, seja do que for, ele tem que sentir que ele faz parte do todo, mas que ele não é a peça central. Que tem hora que não é o interesse dele, é o da mãe dele. E um de cada vez, porque não dá normalmente para atender todo mundo. Lá em casa nós temos 3 interesses. O meu, da minha mulher e do meu filho mais novo. Porque moramos os 3 na casa. Então é assim que funciona. Revezo os interesses. Às vezes eu vou chamar meu filho para jantar. Falo, filho, vamos jantar? Quer comer o quê? Ele fala, hambúrguer, pai. Eu falo, mas filho, é jantar. Mas eu queria ir numa hamburgueria. Um negócio artesanal. Vamos lá. Meu amor, vamos jantar? Comer o quê, Cláudio? O Felipe escolheu hambúrguer. Hambúrguer, Cláudio? Hambúrguer, minha filha. Hoje é dia dele. Bota o sal de fruta na bolsa. E vamos para o hambúrguer. Acabou, nós tomamos água, antiácido. E volta para casa orando para tentar dormir. Depois disso, troço, não. Às vezes eu vou nela, meu amor, vamos jantar? Quer comer o quê? Ela fala, comida japonesa. Eu falo, comida japonesa? Meu filho, vamos jantar, tá? Comer o quê, pai? Comida japonesa, meu filho. Sua mãe hoje. Imitar a baleia. Vamos comer peixe cru, tá bom? Aí vamos para lá, todo mundo. Aí sou eu. Vamos comer um churrasco, galera. Churrasco essa hora? Dana-se a hora. Eu comi a peste do hambúrguer e a praga do peixe. Então dá licença, porque todo mundo, presta atenção. Se você vai viver em família, aprenda uma coisa. Aprenda. Você não pode ser um individualista, ainda que você possa manter sua individualidade. Pare de deixar os outros tomar o tempo inteiro decisões por você. Isso não é sadio. Já já você descobre que você não existe mais e você se anula. Em conflito de interesse, acontece porque pessoas pensam que o mundo gira em torno dela. Se você acordou pensando que o mundo gira ao seu redor, vá no médico, isso é labirintite. Tem gente que diz assim, se não for para comer o que eu quero, eu não vou. Então, se não serve, um chato de galoche. Entendeu? Tem que ser assim. Segunda coisa, não é porque o interesse é seu que ele tem que ser atendido, ele tem que ser observado. Porque tem uns interesses que não dá para atender. Você tem que saber o quanto, o quão o seu interesse fere a pessoa que você ama. Tem mulheres que vêm falar comigo assim, pastor, olha, hoje que eu vou me divorciar. O que foi, querido? Meu marido, pastor, quer fazer umas coisas comigo que ferem meus princípios. Eu não sou dessas. Quer fazer amor comigo? Aí vem o marido, pastor, quero saber se é pecado. É pecado eu fazer isso com ela? Aí eu falo, meu filho, sexo tem que ser consensual, não é se é pecado. O outro tem que querer. Mas ela tem que fazer. Eu falei, não tem, filho, você tinha que ter perguntado isso antes de casar, se ela jogava esse tipo de partida. Se ela ia para essa modalidade que você está querendo. Você consegue entender? Você tem que saber, não é porque é seu interesse que eu vou ter que cumprir. Por exemplo, o marido fala assim, final de semana vamos levar as crianças para a mamãe ver. Tá bom? Domingo nós vamos na casa da mamãe. Aí sua mulher fala, pode ir você. Eu não vou não, pega os meninos e leva. Estou cansada. Ele diz, você tem que ir. O interesse está certo, ele gostaria que a mulher fosse, sim ou não? Sim ou não? Mas ele precisa saber o quanto isso é doloroso para ela. Entendeu? Aí você tem que falar, por que você não quer ir? Ela fala, por quê? Eu vou falar, por quê? Sua mãe não gosta de mim, me odeia. Sua mãe queria ter casado com você. Gente, eu ajudo o casal. Esse dia, o cara levantou de manhã, irmão, no resort, na lua de mel. Quando ele chegou para tomar café, a família inteira dele estava lá. Surpresa! Se sou eu
O inferno foi liberado. E todo mundo achando perfeitamente. Então, pra você ter noção do negócio. Olha, são coisas que às vezes você não tem noção. Aí, a mulher fala, ó, sua mãe não gosta de mim? Suas cunhadas se unem para falar de mim. Tem marido que diz assim, palhaçada é essa? Mamãe te ama. Você está vendo coisa? O que ele está dizendo para ela? Eu não me preocupo. Eu não me preocupo com você. O que esse cara deveria fazer? Domingo você vai comigo na casa de mamãe. E eu vou chegar lá 100% alerta para observar todas as suas demandas. Vamos embora. Ela fala, então vamos. Você vai olhar mesmo? Não vai cobrir nada que aquela velha faz, não? Então beleza, vamos embora. Aí você chega na casa da sua mãe, aí sua mãe diz, meu filho, meu amor, olha para as crianças e diz, meninos! Olha para sua esposa e diz, entra menina, fica à vontade. Não fala mais com ela, arredia, as cunhadas tudo lá macumunando, parece facção. Na hora de ir embora, você chama sua esposa e diz assim, eu preciso que você me perdoe. Foi sempre assim? Foi. Ele diz, eu nunca notei. Realmente eu vi como mamãe te trata com diferença, como é que aquelas meninas fazem. E eu vou voltar aqui depois sozinho e vou falar, mamãe, a mulher que eu amo, a esposa que eu escolhi para viver comigo até o último dia da minha vida, nunca mais se submete a esse ambiente. Ou vocês mudam a maneira de tratar minha mulher, ou eu não venho mais com tanta frequência nesse lugar, só venho para visitar a senhora. Avisa aquelas meninas lá, esposa dos bandidos, que minha esposa merece respeito. Pronto. Pronto. Outra coisa, não traga interesse de terceiro como se ele fosse primário para o seu relacionamento. A mãe é sua, ela ficou idosa, precisa de cuidados emocionais, precisa de recursos, muitas vezes, precisa de tempo, é verdade, mas não traga essa necessidade como se fosse primária. Se seu marido hoje cuida de seus pais, se sua esposa cuida dos pais dela, saiba de uma coisa, quem cuida dos pais da velhice, cuida do cônjuge. Quem abandona os pais, vai abandonar os cônjuges. Ah, pastor, mas ele tem 7 irmãos, e agora só ele que paga o plano de saúde, então porque todos são ingratos, você quer que seu esposo também seja? Porque todos não participam, você quer que não faça isso. Tenha maturidade de entender que todos aqueles casamentos que vão durar muito, em determinado tempo, inevitavelmente, tempo, recursos, vão precisar ser destinados para seus pais. Isso é honra. E aprenda isso. Ok? Isso é coisa de gente madura. Mas traga isso na qualidade de terceiro e não de primário. Você só tem que apresentar isso da forma certa. Vou te dar um exemplo. Seu irmão, querida, ele pegou um dinheiro emprestado com a agiota. Não é de hoje que ele administra mal a vida. Ele pegou um dinheiro emprestado com a agiota. E não pagou, a agiota está reclamando. O dinheiro está dizendo que vai matar ele se não pagar. O que ele fez? Ele foi lá na sua mãe. Chorar, dizendo, mamãe, vou me matar, mamãe. Empreste o dinheiro para eu pagar o agiota. A mãe não tem dinheiro, liga para você, porque seu marido é bem de situação. Aí, minha filha, eu vou matar o Antônio, meu menino. Pegou um dinheiro emprestado, minha filha. Minha pressão está 25/17. Estou morrendo. Surgiu uma demanda, um interesse para você. O que você faz? Vai no Carlos, seu marido, e diz, Carlos, vem cá, meu filho, rápido. Somos casados com comunhão de bens? Metade do que você tem é meu, não é? Então me dá o dinheiro que eu vou pagar uma dívida de Antônio. O agiota quer matar ele, eu preciso pagar, porque mamãe está com uma pressão lá, quase infartando, aí vai que mamãe morre. Entendeu? Dinheiro a gente não leva daqui. O Carlos fala, o quê? Eu pagar a dívida de Antônio, aquele vagabundo? Não vou nada, não dou nada. Não pago. Mas mamãe vai morrer, aí eu pago. O agiota paga até o juro. A demanda está correta, sim ou não? Sim ou não? Mas o jeito que ela está apresentando está errado. Por isso que ela tem resultado negativo. É isso que acontece na maioria das vezes. Você está lutando por algo que é legítimo, mas apresentou de forma errada. Vamos inverter aqui? A mãe ligou para a filha olha para o marido e diz, Carlos, senta, filho, senta. Senta que eu vou te falar a última do infeliz do Antônio. Senta, senta. Sabe o que o Antônio fez, Carlos? Pegou dinheiro emprestado com a agiota, não pagou. O agiota agora está dizendo que vai matar ele, sabe o que ele fez? Foi chorar com a mamãe, porque nem homem ele é. Agora a mamãe está lá com a pressão alta, me aborrecendo, me ligando, eu estou aqui apavoradíssima. E vou falar outra coisa, Carlos, você não tem obrigação a pagar nada para Antônio. Você é um excelente administrador, um homem de Deus, responsável pelos seus negócios, só antes por isso que eu me casei com você, porque você é um excelente homem. Agora olha a situação que Antônio me deixou com a mamãe. Eu vou precisar da sua ajuda, Carlos.
Nesse momento, Carlos já está andando na direção. Antônio. O mundo precisa mais de Carlos, querido. Liga para sua mãe aí o mais rápido possível e diga que Carlos acabou de chegar. Você não está casado com a pessoa errada. Você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. A vida está pedindo de você maturidade ou pirulito. Você que resolve. Quero declarar que você é casado para sempre, que essa mulher é ruim, mas é sua. Você queria um marido, pastor, queria um marido romântico, casasse com o filho de Shrek. Ou melhor, casasse com o filho de Dom Juan, casou com o filho de Shrek. Ah, queria receber flores, seu marido não sabe, ensina. Eu brinco com isso, ensina. Pega, como é que eu ensino um homem a dar flor? Anota no celular dele, um dia antes e um dia depois. Internacional da Mulher, dia 8, dia 7. Ó, quero flores, essa flor nessa cor. A floricultura é essa. A menina que atende é a Juliana. O telefone está aqui, liga para lá. Aqui também dia 11 de junho, amanhã é dia dos namorados, eu quero essa flor hoje. Aqui a floricultura é essa mesmo aqui, a Juliana, só falar com ela. E aqui é meu aniversário também, quero flor. Pronto, bota no celular dele e bota para despertar. Aí ele liga primeiro. Alô? Deixa falar com a Juliana aí. Ô Juliana, meu filho. Amanhã é dia internacional da mulher, queria mandar um buquê de flores. Isso, essa flor aí que eu quero, essa cor, tá bom? Me dá um número aí do Pix para eu fazer a transferência. Aí o que a senhora fez? Em casa, a senhora está ensinando ele. Dando a ele aquilo que ele não tem, simplesmente para que ele tenha condições de te devolver. É só isso. Aí, a senhora arruma aquele jarro de flor. Quando a flor chegar, a senhora bota dentro. Bota no lugar estratégico. Prepara uma comida maneira. Bota uma roupa de combate, se pinta. Espera um indivíduo chegar. Quando ele chegar, você fala assim, ó. Você lembrou? A flor era essa, menino. Você é um homem bom demais. Aí, ele viu a flor, comeu uma boa comida, fez amor. No dia seguinte, Juliana, minha filha, sou eu de novo. Não é a flor agora não. Anota aí dia 11, 12 de junho, 18, 19 de setembro. Isso, esse negócio é a flor, tá bom, filho? Bota para despertar aí no seu celular. Tá bom? Não, por favor, não deixa eu esquecer não, que esse negócio de flor, nossa, eu quase mando flor todo dia para ela, mas ela pode pensar que eu estou querendo que ela morra, então... Sabe qual é o problema? Quando alguém faz algo assertivo, você nunca comemora. Quando você comemora algo assertivo, você está dizendo, valeu a pena acertar. Sai daqui para viver o incrível com seu marido, com seu filho. Pega esse filho seu, fala, menino, você é um Einstein. É assim, não tão assim, mas tem um conhecimento dentro da sua cabeça que você ainda não achou. Vem aqui que eu vou ungir. Isso, vai no travesseiro lá, onde a sua mulher dorme, e passa o dedo com óleo, e ora, fala, Senhor, aqui deita essa mulher, só vive offline, procuro não tá. 5G para essa mulher, pelo amor de Deus. Para se divertir, gente. Sabe por quê? Nós estamos tudo morrendo. Já chega a notícia aqui que você morreu. Eu não. Eu só vou receber a notícia. Para se divertir, fica de pé. Fica de pé. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Sou carioca e flamenguista, mas vim em missão de paz. Certo? Feche seus olhos. Deixa eu fazer uma pergunta a você com muito respeito. Essa igreja é uma igreja séria. Ninguém quer te constranger. Mas já deu para notar que tem alguém aqui que quer o seu bem-estar em todas as instâncias. Um Deus que está te dando a oportunidade de tomar decisões, de receber ferramentas que possam melhorar a sua qualidade de vida. Nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, se você quer sair daqui com Ele, dizer hoje eu te recebo, eu retorno para os teus caminhos, eu preciso colocar em ordem algumas áreas da minha vida, ou apesar de todas as áreas estarem ajustadas, eu ainda sinto um vazio, e me parece, Senhor, que ele só pode ser preenchido pela tua presença, pelo teu Espírito. Se nessa manhã você quer voltar para Jesus, ou recebê-lo pela primeira vez,
Levante a sua mão e eu quero orar por você. Se tem alguém assim. Tem uma pessoa aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. Tem muito. Eu sei que essa é uma manhã de salvação. Aí em cima tem alguém? Faz o seguinte, pastorzão, posso chamar aqui à frente? Cadê pastor Ibe? Posso? Você que levantou sua mão, você pode sair do seu lugar e vir aqui? Eu quero orar com você. Isso, vem para cá. Olha que legal. Deus te abençoe. Chega para cá aqui, ó, pertinho. Isso. Glória a Deus. Vem para cá, campeão. Glória a Deus. Sai do seu lugar e vem para cá. Isso. Olha, Deus abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Amém. Isso. Vem para cá. Ainda dá tempo para você. Glória a Deus. Isso. Você notou? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha para mim agora. Feche os olhos não. Olha para mim aqui, você que está na frente. Deus te divertiu tanto aqui nessa manhã. Te animou. E Ele está dizendo: eu quero te dar isso a maior parte dos seus dias. Vocês vão enfrentar dias difíceis, porque faz parte da vida. Mas eu vou dar a vocês o prazer de viver, a satisfação de viver ao meu lado. Eu vou dar uma tarefa para vocês, e vocês vão encontrar comigo, e vão falar comigo como aconteceu. Nos próximos 3 dias, vocês vão orar antes de dormir. Apague a luz do quarto, dobre o joelho ao lado da cama, e vocês vão falar com Deus: Senhor, eu estou cumprindo aquela tarefa e gostaria de sentir a Tua presença. E quando vocês estiverem orando, vocês vão sentir Deus sentar na cama. Escute o que eu estou falando. Vocês vão encontrar comigo depois. Eu vou dizer: pastor, eu senti o colchão afundar. Tinha alguém sentando ali. E vocês vão ter uma das primeiras experiências com Deus. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês, o casamento de vocês, o presente e o futuro de vocês. Eu vou pedir, pastor, por favor, vem cá, é o pastorzão da igreja. Ele vai estar orando por vocês agora. Mas eu gostaria, antes dele orar, que a igreja celebrasse o que está acontecendo aqui. Deus abençoe.